é muito boa tarde. Para quem veio cedo, é muito bom dia. Ora, então já cheira a férias, certo? Uma boa parte de nós ainda estamos a vê-las ao longe, mas pronto, vamos nos alegrando com o que podemos, certo? Que é com vê-las de longe. Eu estava aqui a ver se conseguia domesticar aqui a minha fera, parece que sim, mas isto não estava assim muito fácil. Pronto, o tema deste mês é férias com Deus. Para não ser férias de Deus, ok? Faz sentido? Aqui alguém já foi alguma vez de férias e depois, quando voltou, descobriu que afinal, em vez de ir só de férias, tirou férias não só do trabalho, mas também de Deus, ou não? Já alguém descobriu? Além de mim. Há alguns. Pois é. Porque às vezes nós estamos tão cansados que quebramos as nossas rotinas e nas férias, quando vamos ter tempo para trabalhar algumas coisas super importantes, a gente acaba por ter tempo, mas é para o dolce fare niente. Ou pior ainda, às vezes temos tempo é para fazer as neiras, que isso ainda é pior. Mas pronto, vamos ficar por aqui. As férias são um tempo que cria tempo. Tempo para muitas coisas na nossa vida. Eu, pessoalmente, tenho percebido que as minhas férias andam a fugir de mim. E a responsável está aqui sentada à minha frente. Mas eu sei que eu vou apanhá-las. Elas fogem, mas eu vou apanhá-las. As férias criam tempo para nós descansarmos então das nossas rotinas, criam tempo para nos entregarmos a coisas que nos relaxem, que nos façam recuperar o vigor, a imaginação, a criatividade. Quem é que já se sentiu esgotado antes de ir de férias? Hã? Assim, sem conseguir com uma gata pelo rabo. Não é uma gata assanhada, é uma gatinha daquelas assim, que não reage muito. Mas as férias também criam tempo para o ócio na nossa mente. E às vezes criam oportunidade para que nós percamos rotinas bem saudáveis, como por exemplo a rotina de nós orarmos e passarmos tempo com Deus, a rotina de virmos aqui à igreja e termos comunhão com pessoas que nos inspiram. É ou não é verdade que aqui há pessoas que nos inspiram? Também há pessoas que nos fazem transpirar, atenção. Mas também há pessoas que nos inspiram, é ou não é verdade? E as férias também criam tempo para que velhos vícios possam arranjar espaço em nós. Por isso, hoje venho propor-vos vocês tirarem férias com Deus em vez de tirarem férias de Deus. Está certo? Quero também inspirar-vos para que vocês possam aproveitar o abrandamento da agitação e da labuta. Isto para quem não trabalha no setor do turismo, não é? Para estes aqui, depois a gente fala mais em outubro, coisa assim. Mas para aqueles que não trabalham nessa área, lançar-vos um desafio para que vocês cresçam em áreas que precisam de atenção e que vocês não têm sido capazes de dar essa atenção no meio do lufa-lufa. E também para que cresçam na vossa busca de Deus e nas expressões que essa proximidade pode gerar. Ok? Nesta sexta-feira nós tivemos aqui um pequeno grupo que decorre desde abril, onde estamos a crescer em torno do tema dos nossos relacionamentos interpessoais. E nós temos estabelecido como objetivo nós tornarmos-nos pessoas fortes. É verdade ou não é? Quem é que costuma estar aí? E pessoas fortes são pessoas que têm controlo sobre a sua própria vida e que vivem usando como combustível não o medo e a ansiedade que nos causam a falta de controle que nós sentimos ter, mas a paz e o amor que nutre o nosso ser e que brota de Deus para nós. Ora, aplicámos isso à nossa família, tanto à da origem como à que criámos com o nosso cônjuge e filhos, e agora estamos a aprender qual é que é a base para construirmos relacionamentos saudáveis. Em que é que assenta aquele ambiente de paz, alegria, justiça, esperança, que todos gostamos de desfrutar nos relacionamentos mais significativos para nós. Ou seja, quais são os pilares em que assentam
e que sustentam esses relacionamentos saudáveis e que nos estruturam enquanto pessoas. E eu vou partilhar rapidamente convosco para de seguida vos prescrever o desafio que aceitamos. Então, os relacionamentos saudáveis são verdadeiramente uma das experiências mais valiosas, significativas e satisfatórias que nós podemos ter enquanto seres humanos. Mas quais é que são as qualidades que constroem um relacionamento saudável? Uma postura saudável num relacionamento. Quando nós não sabemos responder a esta pergunta, nós não sabemos avaliar se estamos a construir ou se estamos a destruir aquilo que nós ansiamos. E a fundação, a base para os relacionamentos saudáveis, quando nós perguntamos, por exemplo, quando a gente perguntou aqui na sexta-feira, surgiram palavras como é o amor, é o respeito, é a aceitação, e surgiram assim palavras. Mas a dada altura houve alguém que disse não julgar. E quando alguém disse não julgar, trouxe-nos para mais perto daquilo que é a base dos relacionamentos que nós vimos Jesus Cristo construir. Por exemplo, quando ele se encontrou lá com a mulher samaritana, ele estava rodeado dos seus discípulos, mas ele queria ter uma conversa significativa, ele queria desenvolver um relacionamento, uma relação, a partir dali com aquela mulher. Mas aqueles discípulos não iam ser uma ajuda naquela altura. E sabem o que é que ele fez? O que é que ele fez? Livrou-se deles, deu-lhes o cartão de crédito e mandou-os ao shopping. Porquê? Porque eles não iam conseguir ter a postura que era necessário para construir um relacionamento saudável com aquela mulher. Porque qual é que era a base? A base com que eles estavam ali diante da mulher quando ela aparecesse. Ora, eu sou judeu, tu não és. Eu sou uma pessoa especial, tu... Nem vou dizer o nome que eles pensavam. Eu sou homem, tu és mulher. E naquele tempo o preconceito sexista era ainda mais forte que aquele com que nós lidamos hoje. Então, no fundo, os discípulos não tinham que Jesus demonstrava por todas as pessoas. Às vezes esse amor e essa compaixão, não é compaixão, essa aceitação incondicional que Jesus demonstrava era juízos de valor, depreciando a pessoa. Outras vezes era entrando no meio de uma dor agonizante, de uma aflição. Quem é que aqui quando vê uma aflição corre? Quem é que aqui quando vê uma aflição sabe qual é o sítio para onde não deve correr? Pronto. Algumas pessoas não gostam de responder a esta pergunta, mas eu creio que se calhar temos mais adeptos da segunda do que da primeira, mas não fica nada bem manifestado. Na nossa realidade acontecem coisas que não deviam acontecer, é ou não é? Se nós não soubermos lidar com elas, sabem o que é que vai acontecer? Vamos andar aqui enquanto conseguimos fingir, mas depois, quando cairmos na real, vamos descobrir a porta e não vamos voltar. É por isso que nós temos que ser pessoas autênticas e pessoas reais. É por isso que nós devemos construir esta base e pôr isto como base para os nossos relacionamentos, a aceitação incondicional. Por exemplo, esta miúda gira que eu tenho aqui à frente, pequenina, ela compete com as minhas necessidades básicas. Porque eu preciso descansar e ela, quando eu posso descansar, consome as reservas, até o gerador. Quando eu quero dormir, ultimamente tem-se portado bem, graças a Deus.
Não sei se é graças a ela, mas graças a Deus. Porque ela tem dado umas noites fantásticas. Mas já houve tempos que não era assim. Já houve tempos em que eu experimentei o limiar da loucura pela privação do sono. A miúda que está ao lado também já me proporcionou os momentos mais felizes que eu tive na vida. Mas de vez em quando lembra-se de improvisar e não são exatamente esses os momentos que eu vivo. Mas para nós caminharmos juntos é preciso uma aceitação incondicional. Porque sem isso, nós vamos acumulando pedras na engrenagem. E nós não sabemos o que fazer com elas. E se sustenta a tal paz, a alegria, a esperança e a justiça que a gente gosta de ver dentro da nossa casa, que a gente gosta de ver nas nossas amizades, que a gente gosta de ver na nossa comunidade. Então, mas aquilo que eu pensei que ia ser o foco e o desafio da minha mensagem para vocês estava por aqui. E o desafio que lançámos às pessoas que estiveram aí foi nós policiarmos-nos durante as próximas semanas para que esta aceitação incondicional fosse garantida quando nós estamos a lidar com as pessoas. Vocês vão ver o quanto se descomplica a nossa vida. Mas isto é uma promessa. Vocês agora têm que fazer o caminho para descobrir se ela paga o que promete ou se só promete. Porque já ouvimos muitas promessas que não pagam, não é? Mas esta, eu garanto-vos que vai pagar. Porque a aceitação incondicional traz o melhor das pessoas cá para fora. Não faz de nós gato de sapato. Puxa, é o melhor dos outros cá para fora. Muito bem, mas ontem eu recebi um estímulo que foi determinante e que mudou completamente o rumo daquilo que eu estava a preparar para partilhar convosco. E foi um estímulo da minha sogra. Quem é que já recebeu estímulos das sogras? Vocês sabem que as sogras são estimulantes, mas nem sempre os estímulos da minha sogra produziram um efeito tão positivo como o de ontem. É tudo o que eu vou comentar. Até porque ela costuma ver os cultos online e depois isto está a ver provavelmente. Então a seguir eu vou ter que me pôr fino, senão. Ora, mas ela num estímulo que me deu, ela mostrou-me um autor que tem escrito coisas incríveis e eu não resisti não só a escutá-lo um pouco, como acabei por comprar vários livros dele sobre temas que me interessam profundamente e os quais tenho estado a trabalhar no último ano. E então acabou por ser num desses livros que eu fui buscar aquilo que vos vou partilhar hoje, porque é uma síntese daquilo que todos nós dizemos querer atingir, mas muitos de nós nos sentimos perdidos e não sabemos como caminhar para lá. Porque o que é que acontece? Nós temos como objetivo ser pessoas maduras ou não temos? Mas nós sabemos perfeitamente que podemos andar, sei lá, 10, 15, 20 anos na igreja e não sermos maduros. Vocês têm noção disso? Não estou a falar de sermos maduros em tudo, porque a única pessoa que eu conheci madura em tudo morreu e ressuscitou, ok? E há alguns que eu vi que tinham muita maturidade, morreram, encontrei-os na Bíblia. Já conheci pessoas com muita maturidade vivas, mas conheço em todas essas que eu conheço com muita maturidade viva, também consigo ver imaturidades. Ora, em mim é onde eu consigo ver mais, não é? Eu tenho um franco acesso à informação a meu respeito, nem toda eu gosto,
mas a maturidade não é uma coisa que acontece com o tempo. A maturidade é alguma coisa que precisa de ser perseguida, que precisa de ser buscada. Mas e como é que isso se faz? Como é que a gente chega lá? Ora, há um texto na Bíblia que diz assim, em Hebreus 5:12, que nos fala acerca de pessoas como talvez alguns de nós frequentamos lugares como este durante anos e anos da nossa vida e aquilo tudo espremido acaba por não dar para encher um copinho. Porquê? Porque nós adaptamos, aprendemos a cantar as canções, aprendemos a abrir a Bíblia quando dizem abram lá em Hebreus 5:12. Como eu disse agora, vocês já sabem encontrar o livro de Hebreus, sabem que o número grande é o capítulo e depois sabem que o número pequenino é o versículo. Ora bem, isso já ajuda a dançar a música, mas não nos transforma. Então, diz assim, pois com efeito, quando devias seres mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que não crescemos. Quer dizer que estamos, frequentamos, mas a coisa não acontece. Pelo tempo de fé, os leitores desta carta aos Hebreus, eles já deviam ser mestres na palavra. Contudo, eles não apenas não tinham condições ainda para ensinarem e serem os tais mestres que eles podiam ser, como ainda necessitavam que alguém lhes ensinasse o beabá da coisa. Porque os princípios elementares é isso. E muitas vezes nas conversas que eu tenho com alguns de vocês, ou com muitos de vocês, muitas vezes eu sinto que parece que nós nos encontramos numa estagnação. Outro dia falei com um jovem que me disse assim, eu frequentei a igreja durante um ano, mas ao final de um ano eu estava na mesma. Isto dá grande motivação para continuar? Ou seja, alguma coisa falhou no processo. Claro que é fácil dizer, a igreja isto, a igreja aquilo. Pronto, é verdade. E eu acho que a igreja tem sempre espaço para melhorar. Mas aquilo que eu aprendo na minha Bíblia é que toda a gente pode falhar, exceto eu. Porque eu sou o garante da minha caminhada. Eu não posso delegar a responsabilidade da minha vida em ninguém. Nem a responsabilidade do meu crescimento em ninguém. Nem a minha responsabilidade de ser saudável em ninguém. Eu posso receber estímulos positivos ou posso receber estímulos negativos. Eu posso ser tratado com carinho ou posso ser tratado ao pontapé. Eu é que decido qual é que vai ser o efeito disso em mim. E isto é que é maturidade. Agora, eu tenho descoberto que o crescimento não é algo que acontece por si só. O crescimento que é estabelecido por Deus, ele sim ocorre por si mesmo. Por exemplo, a minha pimpolha nasceu e eu assisto ao crescimento dela. Eu vejo, os bodies já não lhe servem, os sapatinhos já não cabem, graças a Deus, porque de vez em quando vem um saquinho com mais alguns que já não servem, um outro pé que entretanto foi crescendo, mas que cabem naquele, ou vão caber dentro de um pequeno tempo, é ou não é? Porque senão, lá se é o orçamento. Mas, de facto, eu acho espantoso. Onde eu noto mais é nas fraldas. Porque a minha, ela usava o tamanho 0 quando nasceu, porque ela nasceu prematura. E depois passou para o 1, e depois vai para o 2, e depois vai para o 3, 3,5, vai no 4, e pronto, eu estou a ver que ela está a crescer. Eu não noto, honestamente. Para mim ela está sempre do mesmo tamanho, que eu não assisto ao crescimento. Mas quando eu a levo para fora uma semanita e ela volta, está tão crescida. E eu aí tenho a confirmação que as fraldas me dizem, que as roupas me dizem. Mas não é só ela. Por exemplo, a Rebeca já vai sacando algumas roupas do guarda-vestidos da mãe para ela usar. Também noto que ela está a crescer. O Iago já tenta afiambrar os meus ténis, depois de destruir os dele. O Daniel está-se a preparar para poder ir de férias para o Saara com a sua
Biqueira larga, 45. Estão a ver? Está a crescer. Quando entrou lá em casa, ainda era o 41, 42. Ainda usava os meus. Também tentou sacar alguma vez ou outra, mas agora já não serve. Estou mais descansado contra ele. Mas o crescimento, ele deve ser desejado e deve ser buscado, e é a responsabilidade de cada um de nós. O apóstolo Pedro acrescenta da parte do Senhor este imperativo: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isto porquê? Porque nós podemos andar uma vida inteira num lugar como este, onde se apregoa saúde, onde se tem acesso a tudo e mais alguma coisa de Deus, mas nada nos tocar. E não nos tocar porquê? Porque nós não estamos a crescer. Então, nós precisamos de perceber que o nosso crescimento não é uma obra que é integralmente assegurada por Deus. Há uma parte que é da nossa responsabilidade. Envolve-nos e existem processos nos quais nós precisamos de cooperar. Vou agora armar-me aqui em conhecedor da literatura inglesa e vou citar o William Shakespeare. Não é que eu o conheça muito, mas conheço um bocadinho. E ele disse assim: maturidade tem mais a ver com o tipo de experiência que se teve na vida do que com quantas velas apagamos. Hã? O que é que acham? Está certo ou não está? Mas se nós passarmos para o outro chamado Benjamin Franklin, que também falou acerca disto, ele disse: na escola da experiência, as aulas são caras. Quem é que já descobriu isso? Mas só com elas, os insensatos se corrigem. É? É ou não é? Quem é que aqui já teve coragem de olhar para si mesmo e reconhecer o quão insensato foi? Porque quem não consegue reconhecer os seus momentos de insensatez, não cresce e não amadurece. As experiências e os processos de amadurecimento decorrentes dessas experiências, se devidamente aproveitados, podem ajudar-nos e muito no nosso aperfeiçoamento. Por exemplo, eu já partilhei convosco que há um tempo atrás eu estava a ficar tóxico, eu estava a ficar envenenado com a minha própria raiva, com a ira, a minha frustração de algumas das coisas que eu estava a viver e que me esforçava tanto para construir, elas estarem a desmoronar, elas estarem a ruir. E eu estar a ver, em vez de ficar mais saudável e das coisas florescerem, parecia que ia tudo abaixo. E eu comecei a pensar: caneco, quem é que é culpado disto? E comecei a olhar para a volta e comecei a disparar às vezes algumas balas numas direções que não eram as melhores. Quem é que aqui levou com o meu mau feitio? Além do pastor. Hã? O Tofi. Mais ninguém. Vocês são tão generosos. Podem se manifestar. Este é um momento de verdade. Estamos na igreja. Estamos na igreja. O Humberto está a dizer que não. Não se pode mentir. Não é? Nós mesmo para ser simpáticos, nós devemos ser verdadeiros. O silêncio também diz muita coisa. É ou não é? Eu percebi o vosso silêncio. Eu percebi. Muito bem. Agora, a verdade é que, pelo facto de eu passar por situações tão difíceis como as que passei, eu tive que tomar uma decisão. Ou morria ou crescia. Ou ficava radioativo ou tirava a radioatividade. E como é que isso se faz? Isso faz-se na presença de Deus, buscando, crescendo, aprendendo, pomos-nos em causa, ainda à procura das referências que nós precisamos para nos libertarmos daquilo que nos destrói. É ou não é? Agora quero-vos dizer um segredo. Não é estando sozinho em casa, a bater com as cabeças na parede, a atirar coisas à parede, a dar pontapés nas coisas em que a gente tropeça, que a gente muda. Não é vociferando palavras desagradáveis que a gente muda.
Não é retaliando às agressões que a gente muda. Isso só rega com gasolina o incêndio. E só queimamos mais depressa. Foi uma das fora a t-shirt do clube. Ok? Pronto. Para terminar as citações internacionais, vou para o Charles Swindoll. Mais levezinho, hein? Ele diz, um dos sinais indicativos da maturidade é a capacidade de discordar sem ser desagradável. Ora, ponham-se lá à prova. Como é que vocês são quando alguém discorda de vocês? Vocês são um docinho, um chuchuzinho, ou são uma... Tu sabes. Um dos maiores indícios de que estamos em determinados estágios de maturidade é o nosso comportamento. É a forma como a gente age e reage. Logo, tanto a maturidade como a falta dela são por demais evidentes no nosso comportamento. Vocês têm noção disso ou não? Então, eu gostava que vocês abrissem agora em 1 Coríntios 13. Da nossa vida possui marcas, comportamentos específicos que nos podem ajudar a situar se nós não havia tempo para essas frescuras. A adolescência é uma coisa moderna. Deve ter para aí uns 30 ou 40 anos no máximo. O que é que eu fazia? Falava como menino. Sentia como menino. Pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, o que é que o apóstolo Paulo fez? Desisti das coisas próprias de menino. Vocês sabem que há coisas que nós temos que deixar, há coisas que nós temos que desistir. Ah, mas eu sou assim, eu sempre fui assim. Não é, Gabriela? Existe uma forma de falar, pensar e sentir que é própria de menino. Ou seja, a nossa imaturidade pode ser vista nestas áreas. Na nossa fala, nos nossos pensamentos e na nossa vida sentimental. Por exemplo, banana. O que é que quer dizer? Banana. Quer dizer banana. É a minha filha a pedir uma banana. Pai, banana. Eu já sei o que é que ela quer. Ou quer que eu brinque com as bananas de plástico que a gente tem lá, ou então olhou para a fruteira e viu lá uma e quer. Ela também diz opiada. O que é opiada? Obrigada. Que ela ainda não vê o Herman, nem vê o gato fedorento, nem vê essas coisas todas para saber o que é uma piada. Opiada. Aprendeu agora há 2 dias esta palavra. E repete. Tipo, ela consegue estar... dizer 15 vezes em 1 minuto. Faz qualquer coisa, piada. Piada. Porque ela está a treinar. Ela também diz, não. Quero lhe dar a comida. Não. Tem que a distrair e então vai. Ou então ela diz, machá. E estas palavras são celebradas lá em casa. E porquê que são celebradas? Porque são ditas pela Inês. Olha, eu quero o Iago chegar ao pé de mim.
banhanha. Eu, oh, meu amigo. Olha o Daniel. Pai, dás-me uma maçã. Posso comer uma maçã? Queres uma maçã ou uma pera? Mas porquê é que a gente celebra estas palavras? Porque elas são a transição do choro, do para qualquer coisa mais significativo, que revela que ela está a crescer. É ou não é? Como é que é, Giovanni? Tu também já fazes isso ou não? Só chora. Só chora e tu gostas, não é? Quase sempre. É como eu. Então, de facto, esta transição para a comunicação verbal e perceptível não precisa de acontecer só nas crianças. Precisa de acontecer quando nós somos meninos. Precisa de acontecer quando nós já temos mais alguma maturidade. Mas precisa de ir acontecendo, precisa de ir crescendo. Porque, na verdade, quando alguém pensa de forma imatura, inevitavelmente vai falar de forma imatura e vai ter os sentimentos coerentes com essa infantilidade. Porque aquilo que um homem pensa é aquilo que ele é. E quando nós pensamos em nós como meninos, como bebezinhos, e atenção que eu já conheci bebezinhos com mais de 60 anos. É só apertar um bocadinho com eles, que eles começam, só não põem assim o dedinho, mas de resto fazem tudo. Não é verdade? Já viram alguns a fazer birras? Hã? Então, Paulo diz-nos que desistiu dos pensamentos, das palavras e dos sentimentos infantis. E ele ensina-nos então que é uma decisão a gente deixar essa imaturidade. E eu posso testificar isso por experiência própria. Porque enquanto eu não tomo decisões e fico à espera que isso venha por si só, há coisas que eu estou à espera há mais de 15 anos e que ainda não aconteceram. Mas no momento em que eu decido, e em vez de, vou tentar, eu decido treinar essas características em mim, é uma questão de pouco tempo. Até eu ver estes primeiros dialetos quase imperceptíveis a surgirem de uma linguagem que eu não era capaz de falar. Então, para crescer precisamos de abandonar as coisas próprias da meninice. Em Efésios 4, 13 e 14, eu vou só sintetizar as 3 partes destes 2 versículos que nos interessam. Paulo estabelece também, em relação à igreja de Éfeso, este objetivo que ele tinha. Até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, para que não sejamos mais como meninos. Ou seja, somando estas 2 ideias, o que é que o apóstolo estava a transmitir? Que nós podemos caminhar para alcançar a plena maturidade, a fase adulta, deixando as coisas de menino, ou seja, desistindo das coisas que não nos levam a lugar nenhum onde a gente queira estar. Agora, cada fase de crescimento é marcada por algumas atitudes e comportamentos, como também o abandono de outras atitudes que eram aceitáveis até então. E nós vamos observar ainda uma terceira declaração de Paulo acerca deste tema em 1 aos Coríntios 14, no verso 20, onde ele diz: Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Ou seja, vamos pôr isto numa linguagem muito clara. No que diz respeito a assumir responsabilidade, a saber avaliar as circunstâncias, a conduzirmos-nos e conduzirem aqueles que dependem de nós, nós não podemos ser meninos. Mas há dimensões em que nós podemos ser meninos. Nós podemos ser meninos em quê? Na malícia. Ora, a malícia é aquilo em que mais facilmente a gente sai da meninice e chegamos à vida adulta. Por exemplo, quando se aprende uma linguagem,
Quais é que são as primeiras palavras que os nossos amigos marotos nos ensinam? A gente chega a um país, como vai acontecer agora, o pessoal vai ao Teen Street, algum pessoal, e vão chegar lá e vão ver montes de pessoas de montes de nacionalidades. E depois vão tentar falar com o fulano da Lituânia, vão tentar falar com a miúda das Ilhas Faroé e mais não sei o quê, e de repente vão começar a ensinar palavras. Vão ensinar obrigado, vão ensinar olá, mas a terceira ou quarta palavra já é uma palavra qualquer que é asneira naquela linguagem e que eles treinam até ele conseguir dizer que é para se rirem. Ele já sabe dizer umas palavras na nossa língua e depois ele diz obrigado, olá e pum, uma grande bujarda. E o pessoal ri-se. Porquê? Porque para nós sairmos da meninice na malícia, bem, aquilo parece que nem é preciso empurrar. Mas para nós sairmos da meninice, em algumas questões bem importantes da nossa vida, às vezes nem empurrando a gente sai. Então vamos lá ver a diferença entre o adulto já crescido e a criança. Quando nós conhecemos a Deus, Deus introduz-nos na sua família. E Ele decide chamar a essa experiência o novo nascimento. E como recém-nascidos, há características que são próprias dessa idade e que nem sequer são criticáveis. Por exemplo, um recém-nascido é dependente, não é? Também é inocente, certo? Também é ignorante e é facilmente irritável, é ou não é? Qualquer contrariedade, chora, esperneia, etc. E isto é tudo aceitável, porque se não houver as reações próprias destas características, a gente nem sequer sabe que eles estão a passar um mau bocado. Eu, às vezes, troco a fralda à Inês e, passado um bocado, ela está outra vez assim meio incomodada, eu não sei de quê, mas eu troquei-lhe a fralda, tipo, há 10 minutos. Mas deixo-a estar assim algum tempo, até que eu vejo que aquilo persiste, vou ver, deu continuação ao que tinha iniciado e que me tinha dado um sinal de alerta. E eu troco-lhe a fralda outra vez e fico tranquilo. Bem, agora, durante um tempo, não vou ter que me preocupar com isto. Mas passado outro bocado, eu vejo outra vez incomodada e vou ver o que é. Outra vez continuada. O que é isto? Hoje fez as prestações. Mas aquela irritabilidade é algo que me transmite informação preciosa para eu poder cuidar dela. Mas, como meninos, há outros sinais e posturas que se esperam de nós. Por exemplo, em Efésios 4,14, diz: para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Estão a ver? A inconstância é característica de nós sermos meninos. E se alguém sopra numa direção, nós facilmente irmos. Isto é próprio dos meninos. Porque os meninos, eles estão a ser conduzidos. E eles confiam, naturalmente. Porque eles são um quadro em branco onde está a ser escrito muita coisa. Então, se eles fossem constantes, eles ficavam na dependência, na inocência, na ignorância, na irritabilidade. Mas eles estão em mudança. Mas eles não conseguem mudar sempre. Eles voltam à irritabilidade, eles voltam à dependência, eles voltam a não saber o que a gente lhes ensinou. Mas esta inconstância é própria desta idade e tem que ser aceita. Mas, além da inconstância, há a curiosidade. Curiosidade para mexer em tomadas, para mexer em coisas que estão fornos que estão ligados, bicos, o fogo. Bem, coisas perigosas. Mas a curiosidade é tramada. A tagarelice. Por acaso, lá em Provérbios 10:19, nós vemos assim: no muito falar não falta a transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Mas vamos lá nós pedirmos a um miúdo para ser prudente e para não ser um tagarela. Os miúdos só são assim menos tagarelas quando não estão à vontade. A seguir, quando ficam à vontade, bem, fica difícil. Outra das características
de sermos meninos é sermos ciumentos e facilmente nos metermos em contendas. Eu lembro, a minha infância, aquilo era terrível. Não tanto os ciúmes, mas a parte das contendas era o meu nome do meio. Ok? E outra é o egoísmo. Tiago alerta a igreja com isto. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda a espécie de males. Agora imagina o que é a gente ter uma igreja com pessoas adultas, mas que do ponto de vista da nossa caminhada com Deus, somos uns meninos. O que é de esperar? É de esperar que a gente, mas eu é que devia ter sido chamado para, mas eu é que canto bem, eu é que faço bem, eu é que era capaz, eu é que isto, é um discurso assim, que em vez de construir, o que é que faz? Detona. Ups, isto também detonou. Não, está aqui. Já como jovens, há um maior nível de autonomia e de maturidade. E nós vemos que há características que revelam isso. Vamos lá abrir em 1 João 2, 12 a 14. E nós vemos o apóstolo João a falar para todos. A falar para os filhinhos, a falar para os pais, a falar para os jovens. E ele a diferenciar o que pede a cada um. A falar para os vários tipos de maturidade em 3 versículos, assim, direitinho. Filhinhos, escrevo-vos porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. 1 João 2, 12 a 14. Ok? Filhinhos, escrevo-vos porque os vossos pecados são perdoados por causa do meu nome. Quando nós nascemos de novo, temos ou não temos que estar sempre a lembrar aos recém-nascidos na fé que eles não têm que estar sempre a pedir perdão pelos mesmos pecados? É ou não é? Tu já foste perdoado. Não penses mais nisso. Mas aquilo foi tão grave. Esquece. Já foi pago. A tua dívida já não existe. O teu passado já não é teu. Mas eu ainda há bocado fiz isso outra vez. Já te arrependeste? Já pedi perdão a Deus. Então esquece. Então segue em frente e firma-te no perdão que Ele tem para te dar. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos conheci porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. O que é que nos faz transitar de meninos para esta juventude na nossa caminhada com Deus? Há aqui 3 características que são muito claras. Sois fortes. Ora bem, quem é que aqui é forte? Pronto. Está mal. Isto está mal. Nós somos demasiado humildes para reconhecermos. Não é? Somos demasiado humildes. Infelizmente, há outra razão para nós não levantarmos o braço para dizer que somos fortes. É porque nós temos consciência de que há áreas da nossa vida em que nós não somos fortes. Não é verdade? Mas não devíamos ser fortes. Quem é que frequenta a igreja há menos de 5 anos que aqui está? Ora, vamos lá. Braço no ar. Menos de 5 anos. Temos alguns. Quem é que frequenta entre 5 a 10? Vocês podem levantar o braço de maneira que se veja. Não façam assim. Eu vi. Entre 10 a 15. Entre 15 a 20. Mais de 20. Alguns não frequentam. Mas se vocês continuarem a vir, vocês vão ver que isto vai acontecer. Vai acontecer, não é? Não desesperem. Muito bem. Então,
Acham aceitável, ao final de 10 anos, nós não sermos fortes? Digam lá. Acham aceitável? É esquisito. É no mínimo estranho. É no mínimo estranho porque eu já conheci pessoas com um ano de crente que me davam um bigode a mim como pastor nesta igreja. Eu já conheci. Não conheci muitas. Mas conheci uma ou duas que me fizeram sentir vergonha na cara e pensar assim, eu vou crescer. Ponto final, parágrafo. Não vou tolerar outro confronto destes. Agora, além de sermos fortes, a palavra de Deus permanece em vós. É outra característica de nós sermos jovens. A palavra de Deus permanece em vós ou não? Nós dizemos que sim. Na nossa boca, vê-se. E no nosso caminhar? E nas nossas decisões? E como a gente fala lá em casa quando ninguém está a ver? Quando nos chateamos? Também se vê que a palavra de Deus permanece em nós? Ou vocês estão a usar uma palavra de Deus com alguns livros apócrifos? É ou não é? É a nossa tradição. E tendes vencido o maligno. Ora, quando nós chegamos a ser jovens, nós aprendemos a vencer o maligno. E já não precisamos que os adultos tratem das coisas por nós. Porque nós sabemos pôr no lugar as coisas. Sabemos nos pôr no lugar a nós. Sabemos calar a nossa boquinha santa. Sabemos tirar a nossa mãozinha de onde ela quer ir. Sabemos tirar o nosso coração daquela paixão que vai corromper. É isso. E vencer o maligno não é apenas vencer os demónios. Porque o pecado é o fruto do maligno. E o pecado, ainda que eu ache que muitas das coisas que a gente sente, nós temos estímulos não só internos, mas também temos estímulos externos. Porque às vezes vem um pensamento mau, mas há pensamentos que parecem claramente semeados. Como é que eles apareceram na minha cabeça se eu nem sequer quero pensar naquilo? Estão a ver? Às vezes são pensamentos depressivos, tipo, só fazes porcaria, meu. Será que é essa a opinião que Deus tem a meu respeito? É a opinião que Deus tem a vosso respeito? Mas há aqui alguém que faz muita porcaria de vez em quando? Então o nosso coração pode nos dizer, só fazes porcaria? Pode. Mas vale a pena a gente deixá-lo andar a repetir e depois ficar em loop na nossa cabeça, só fazes porcaria, não dás uma para a caixa, mais isto. Caneco. Como jovens na nossa caminhada com Cristo, nós temos que aprender a ter disciplina na nossa mente, a pôr no lugar e não deixar o nosso cérebro divagar. Aquela pessoa magoou-me mesmo, vou-lhe fazer a folha, ele não perde pela demora, não sei o quê. Nós temos que saber pôr um travão nisto. Aquela pessoa magoou-me, Deus, limpa o meu coração, senão daqui a nada estou a fazer a folha. Vamos lá pensar em coisas, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é agradável, se há alguma virtude, se há algum louvor, tira-me aquele fulano da cabeça, tira-me aquela fulana. E nós aprendemos, porquê? Porque a palavra permanece em nós, porque nós temos referências. E não é um ato de religiosidade, é um ato de vida, é um ato de experiência, é um ato de sabedoria. Agora, como adultos, o que é que se espera de nós? Espera-se autonomia. Espera-se inocência também, mas por decisão e não por imaturidade. Espera-se paciência. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Então o que é que se espera de alguém adulto? É que seja paciente. Constância. E digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Isto é ser adulto.
que é que se espera de um adulto? Que tenha domínio sobre a sua própria língua. Porque todos tropeçamos em muitas coisas, disse Tiago. Sabem o que é todos? Ele estava a falar para a igreja do tempo dele, mas por acaso ainda chegou cá. Portanto, se calhar também está a falar para a igreja do nosso tempo. E aqui diz que todos tropeçamos em muitas coisas. Ora, se todos tropeçamos em muitas coisas, isto não é um impeditivo para nós sermos ou recém-nascidos, ou meninos, ou jovens, ou adultos. Até os adultos tropeçam em muitas coisas. Mas, se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Também se espera altruísmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E aqui entra o princípio da honra. Porquê? Porque nós fomos ensinados aqui a honrar os nossos pastores, não é? E está certo ou não está certo? Mas, quando nós lemos o princípio da honra na palavra, nós vemos que o princípio da honra não se dirige apenas aos nossos líderes. Ele dirige-se a quem? Até diz que nós somos um corpo e que as partes entre nós que nós achamos menos decorosas, vamos pensar assim, num corpo feito de crentes, há os crentes que se portam bastante bem, depois há aqueles que se portam mais ou menos, depois há aqueles que se portam tipo menos ou mais, e depois há aqueles que se portam mal à brava. Mas aquelas partes que são menos decorosas, quais é que serão? São os que se portam muito bem, os assim, os menos ou mais, ou os mal à brava? Quais é que são? São os mal à brava. A essas pessoas nós temos que dar mais, no sentido de mais atenção, no sentido de maior aceitação incondicional. Porque senão o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer tropeçar aqueles que são meninos. Aqueles que ainda não conseguiram crescer e não conseguiram caminhar no processo da maturidade. Para nós sermos saudáveis, quem entra daquela porta e nos visita precisa de ser acolhido, precisa de ser honrado, precisa de se sentir bem-vindo, precisa de sentir que aqui há um lugar para si, independentemente de estar num momento mau ou bom da sua vida. Porque reparem, o Jó passou por momentos muito difíceis. Os amigos, melhores amigos dele, choraram e tal. Mas a verdade é que eles não conseguiam olhar para o Jó e imaginar que ele não tinha feito nada para estar naquela situação. E eu não me sinto ter a categoria do Jó. Eu, para algumas das situações difíceis que vivo, eu faço. Eu faço para estar nelas. Mas ainda assim não faço tudo para estar nelas. E eu arranjo de vez em quando uns amigos de Jó que me dizem: tu estás mal porque alguma porcaria fizeste. E em vez de me puxarem para cima, põe-me peso. E esse peso não é mal intencionado, mas não produz o efeito desejado. Então, nós precisamos deste altruísmo, de cuidarmos das pessoas na situação em que elas estão. E se alguém adulto de repente tropeçar e ficar menino outra vez, o que é que precisa? Precisa de ajuda e aceitação incondicional ou precisa de crítica? Precisa que a gente a olhe ou o olhe a partir do momento infeliz ou a partir do panorama geral? O que é que disse Jó? Jó disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. É ou não é? Porquê? Porque Jó decidiu olhar para Deus não à luz do momento duro que estava a viver, mas à luz da fidelidade de Deus ao longo da sua vida. Bem, e isso é de alguém maduro.
Isso é de alguém adulto. Porque se nós olharmos para Deus a partir do momento do sofrimento que estamos a passar, nós ficamos zangados com Ele. Ou não ficamos? Ficamos em brasa. Quem é que aqui já ficou em brasa com Deus? Ora, eu também. Também se espera das pessoas maduras a reprodução, sermos frutíferos. Há um texto que eu uso para discipular pessoas que têm a vida toda feita num 8, há muitos anos, no meio prisional. Um texto que se encontra em 2 de Pedro 1. A partir do verso 3, eu só vou ler a partir do 4, diz assim: E pelo mesmo grande poder Ele nos deu as suas preciosas e grandes promessas para, por ela, participarmos da natureza divina e escaparmos à corrupção do mundo causada pelos maus desejos. Sendo assim, esforcem-se diligentemente por acrescentar à vossa fé uma boa conduta. Cresçam. E além disso, o conhecimento das coisas espirituais. Cresçam. Depois aprendam o que é domínio dos vossos próprios desejos naturais. Cresçam. E acrescentem a perseverança, porque não basta ter domínio uma vez, é preciso ter muitas. E ainda acrescentem uma relação efetiva com Deus, aquilo que em algumas versões vem como uma santidade. E não se esqueçam da afeição fraterna. E enfim, do amor, aquele amor sacrificial que ama os que são difíceis de amar. Porque se estas qualidades abundarem na vossa vida, vocês não vão ficar ociosos nem estéreis, mas vão ser frutuosos, frutíferos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem falhar nestas coisas é como um cego, ou como alguém que não vê nada ao longe, tendo-se certamente esquecido de que Deus o livrou do pecado da sua vida passada. Irmãos e amigos, nós vamos de férias, mas quem vai para o mar, havia sem terra. Cansem-se um pouco mais antes da vossa partida e preparem-se para, num tempo de abrandamento, se dedicarem àquilo que vos pode fazer crescer e amadurecer. Para daqui a uns meses vocês poderem olhar para vocês mesmos e dizerem: percebo que estou a melhorar a cada semana que passa. E isso nota-se na minha casa, isso nota-se como estou aqui na igreja, isso nota-se na qualidade das relações que eu tenho com as pessoas mais significativas. Alguém aceita o desafio de levar para férias algo que o faça crescer? Se não souber como se preparar, peça ajuda a mim, ao pastor, a alguém que vê com algo que quer desenvolver em si. Juntos, conectados, nós somos mesmo muito mais fortes. Agora, há aqui alguém que ainda não entrou neste processo, que precisa de nascer de novo. Ou quem aqui conhece a Deus, mas tem vivido como um recém-nascido e sabe que é hora de evoluir para menino, jovem, adulto. Ou alguém que está farto de ser menino no que não deve e quer ir mais além. Ou há aqui algum jovem que sabe que chegou a hora de dar fruto e vencer o que o tem vencido. Bora lá, porque os adultos que existem entre nós vão estar aqui para nos ajudarem neste processo. Eu não sei se ainda temos aí o grupo de louvor, temos? Não sei se vocês perceberam aquilo que eu vos perguntei. À medida que vamos sendo dirigidos neste cântico daquele amor extravagante, pode ser? O Reckless Love. Eu acho que nós podíamos, à medida que fomos tomando consciência de qual é que é a nossa posição, onde é que nós estamos, nós podíamos ir ficando de pé, mas só no momento em que virmos onde nós estamos e o nosso levantar
que seja como uma afirmação diante de Deus. Deus, eu quero crescer. Eu não quero ficar onde estou. Eu não quero ficar estagnado. Porque as águas estagnadas, o que é que fazem? Criam bicho. Cheiram mal. Mas as águas correntes, elas trazem frescura. Não só à nossa vida, mas à vida de quem está ao nosso lado. Amém? Então, à medida que nós vamos cantar isto, à medida que Deus falar com o vosso coração, vamos ficar de pé e dizer a Deus: Deus, já percebi onde estou e eu quero crescer. Eu quero sair daqui e quero empenhar-me e quero aproveitar o tempo livre que vou ter mais para trabalhar algo mais importante da minha vida, onde eu não tenho estado à altura de ser adulto, onde eu não tenho estado à altura de ser jovem, onde eu tenho sido um menino, tenho portado como um bebê, no qual tu não podes depositar a missão e as responsabilidades que tu disseste ter para mim. Ok? Vamos lá.